Olá, maravilhosos, maravilhosas, tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro Bom Dia com História, parte 3. O tema que nós vamos conversar hoje é sobre jogos no ensino de história. Eu trouxe para vocês, para nos auxiliar nesse tema, o livro Jogos no Ensino de História, escrito pelo Marcelo Punis Giacomini e pelo Newton Mulete Pereira. Próximo slide, a gente vai entender como é que vai funcionar o percurso da nossa postagem. Qual que é a importância dos jogos no ensino de história, falando sobre o livro, jogos de ensino de história, capítulos do livro. Trouxe algumas sugestões de jogos no ensino de história para vocês, e assim por diante. Então vamos começar. Qual que é a importância dos jogos no ensino de história? Quando a gente pensa nas aulas de história, logo nos vem em mente fatos, datas, cronologia do passado e do presente e personagens importantes. A disciplina de história, ela já é uma disciplina teórica, só que muitas vezes os alunos eles têm dificuldades na hora de estudar o conteúdo, porque eles têm uma preocupação muito com decorar, mas história não é decorar, mas sim a gente compreender todo o seu contexto. Como por que a Revolução Francesa aconteceu em 1728, por que a gente teve a crise da Bolsa de Valores, ou conhecida como a crise de 29, e assim por diante. O professor de história ele pode utilizar como forma de metodologia os jogos em suas aulas de história, como se ele trabalhar o conteúdo da Revolução Francesa, outros temas como o Primeiro Reinado, ele pode utilizar jogos da memória, jogos de tabuleiro, jogos de computador, cara a cara, fazendo uso de personagens da história e muito mais. Então, quando ele faz uso dos jogos em algum momento da aula de história, ele vai deixar as aulas mais dinâmicas, interativas, e o aluno ele vai passar a ter mais interesse pela disciplina. E os jogos vão auxiliar no aprendizado, no cognitivo do aluno, e assim por diante, falando sobre o livro Jogos de Ensino de História. O livro Jogos de Ensino de História é escrito pelo Marcelo Panis Giacomini e pelo Newton Mulete, da editora UFRGS. Cada um dos capítulos do livro vai nos trazer inúmeras reflexões. Como a gente pode utilizar os jogos no ensino de história e como a gente pode encontrar tempo para que nossos alunos possam se encantar com uma aula de história e assim por diante. Capítulos do livro Jogos de Ensino de História, o capítulo 1, intitulado Flertando com o Caos, página 9, os Jogos no Ensino de História. A pergunta é, como a gente encontra tempo dos alunos permitir-lhes gostar ou se encantar com uma aula de história? Certamente, há muito tempo, tem atormentado os professores e pesquisadores da área. Alguns deles simplesmente se perguntam como é possível a gente envolver os alunos com um conteúdo aparentemente abstrato e tão distante das realidades vividas. O capítulo 2, aprender a ensinar história, como jogar com isso? Está na página 10, só sei que pouco sei. Das muitas assombrações que perseguem uma professora durante a sua vida profissional, a gente quer destacar duas de ordem propriamente pedagógica. A primeira delas é a cotidiana e epidérmica, acontece quando o docente, o professor está explicando e ele se indaga. Será que eles estão aprendendo de fato? A segunda assombração é de longa duração. Será a eterna pergunta: será que isso vai fazer a diferença na vida desses alunos? A primeira pergunta ela é mais fácil de ser resolvida. A professora faz a avaliação e ela já consegue ver se os alunos estão aprendendo. E assim por diante. O capítulo 3, aprendizagens significativas em história, critérios de construção para atividades em sala de aula, página 35. Propósitos e explicações. As questões de aprendizagem significativas em história é um tema controverso, porque, ao mesmo tempo, fundamental, de que forma a gente pode proporcionar aprendizagens significativas aos alunos? A teoria dos fazeres da educação popular. Então, a gente pode dividir o texto em partes, onde cada aluno vai ler, vai fazer a leitura do texto de uma parte, e depois vai ter um momento da aula que eles vão debater, e assim por diante. O capítulo 4, Brincar é Aprender, está na página 7. Embora Manson 2002 sustente que os jogos entraram primeiro na educação e depois foi aceita na construção de sua personalidade, não costuma ser difícil convencer os professores e os demais especialistas da área da educação sobre a sua importância para o desenvolvimento humano, e assim por diante. No próximo slide, eu trouxe algumas sugestões de jogos no ensino de história para vocês conhecerem. Então, podem utilizar tanto nas aulas de história e assim como de outras disciplinas, bingo iluminado da Idade Média, costumes coloniais, é do site Ensinar História, um jantar brasileiro, onde é um jogo que tem que encontrar os erros de acordo com a imagem. Aqui é um teste quiz de história, o que você sabe sobre a Grécia e Roma antiga e assim por diante. Aqui é um jogo de tabuleiro também, um jogo de tabuleiro sobre as rotas do deserto,
Aqui é um jogo da memória com os personagens da história, então é bem legal. Os alunos, eles gostam bastante também, então isso deixa a aula mais atrativa também e mais dinâmica. Aqui são as referências. Até o próximo Bom Dia com História. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida na postagem, estou à disposição. Tenham todos uma excelente sexta-feira. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês.